Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites deste sábado, dia 1º de novembro de 2025. Vamos ter neste sábado 17 palpites com um placar exato e 2 opções meta pro jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela África do Sul, a Premiership, a 11ª rodada, temos a equipe do Mamelodi contra a equipe do Orlando. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga, 9ª rodada, temos a equipe do RB Leipzig contra a equipe do Stuttgart. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Inglaterra, Premier League, 10ª rodada, temos a equipe do Burnley contra a equipe do Arsenal. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Inglaterra, Premiership, a 13ª rodada, temos a equipe do Stoke contra a equipe do Bristol City. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Inglaterra, Premiership, a 13ª rodada, temos a equipe do Watford contra a equipe do Middlesbrough. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Fora com empate, devolve a aposta. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Espanha, La Liga, 11ª rodada, temos a equipe do Atlético de Madrid contra a equipe do Sevilha. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela França, Liga 1, a 11ª rodada, temos a equipe do PSG contra a equipe do Nice. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa ganha e fora marca. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Irlanda, divisão Premier, 36ª rodada, temos a equipe do Cork City contra a equipe do Derry City. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Irlanda, divisão Premier, 36ª rodada, temos a equipe do Shamrock Rovers contra a equipe dos Sligo Rovers. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela Itália, Série A, 10ª rodada, temos a equipe do Napoli contra a equipe do Como. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Turquia, Superliga, 11ª rodada, temos a equipe do Galatasaray contra a equipe do Trabzonspor. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga, 9ª rodada, temos a equipe do Bayern de Munique contra a equipe do Bayer Leverkusen. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pela Inglaterra, Premier League, 10ª rodada,
temos a equipe do Tottenham contra a equipe do Chelsea. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pela Inglaterra, Premier League, a 10ª rodada, temos a equipe do Liverpool contra a equipe do Aston Villa. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela França, Liga 1, a 11ª rodada, temos a equipe do Al Shahir contra a equipe do Olympique de Marseille. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou fora, placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a 31ª rodada, temos a equipe do Mirassol contra a equipe do Botafogo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam, que é exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão da Série A, 31ª rodada, temos a equipe do Flamengo contra a equipe do Sport. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites deste sábado, dia 1º de novembro de 2025. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.